Essa semana eu fui estudar a matéria com os meus filhos, eu estava falando de prova, né? Eu fui estudar a matéria com os meus filhos e existe um grande desafio para mim estudar essas matérias, por quê? Porque eu aprendi esses conceitos há muitos anos, sei lá, mais de 30 anos, então, poxa, eu pegar aquele conceito de novo que eu aprendi há 30 anos e tentar relembrar o que aquilo significa, cara, pô, é tudo muito doido assim, é muito louco na verdade. E aí, cara, eu fiquei essa semana tentando fazer contas assim de transformar de quilômetro para centímetro. E aí eu ficava assim, meu Deus, já fiz isso alguma vez na minha vida, né? Mas agora aí eu tinha que fazer parte a parte lá para ver decímetro. Aí eu ficava assim, cara, nem lembro mais desse nome. É cada coisa estranha, né? Que a gente aprende na escola e depois parece que aquilo não serve mais. Parece que aquilo não serve para nada, né? Dependendo da área que você vai fazer. Pô, cara, aquele negócio não tem sentido nenhum. Mas eu tive que aprender aquelas medidas todas de novo. Pô, medidas que você já aprendeu. Você sabe fazer transformações assim? Você sabe calcular litro por metro cúbico? Você sabe passar de litro para quilo, por exemplo, dependendo da densidade. Pô, você estudou esse negócio? Você já estudou, cara? Vocês estão olhando para mim com a cara assim, tipo, pô, isso não é conteúdo. Ó, meu filho tem 9 anos, está estudando esse negócio. É coisa impressionante. Eu acho que nem na faculdade eu não aprendi um negócio desse. Aí eu estou tendo que calcular, medir tudo de novo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai ensinar a gente algumas medidas que a gente tem que tomar na nossa vida para que a gente meça a nossa vida da maneira correta. Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a gente pode medir a nossa vida da maneira correta, dentro da palavra de Deus. E é exatamente isso que a gente vai ver nessa noite. Na carta aos Romanos, Paulo, você já leu Romanos? Alguém aqui já leu Romanos? Na carta aos Romanos, Paulo vai fazer um resumo daquilo que ele acha que é mais importante no Evangelho. Aquilo que ele entende ser mais importante dentro do que ele tem que passar para uma igreja que ele não plantou, que ele não conhece. Mas aí, ao mesmo tempo que ele faz isso, a partir do capítulo 11, ele começa a fazer algumas aplicações. Então é tipo assim, é como se ele chegasse no final da palavra que ele está pregando, final do sermão. Aqui a gente não faz essa métrica, que a gente explica o texto e depois a gente faz aplicações. Paulo já está nas aplicações. Então ele já está dizendo como que a igreja tem que agir. Ele explicou o que é o Evangelho e ele vai dizer como que a gente vai agir e a gente vai aprender isso nessa noite. Os versos 1 e 2 do capítulo 12 são muito conhecidos. Provavelmente você sabe até de cabeça, não vos conformeis, eu sei na outra versão, infelizmente a minha versão é desatualizada. É Almeida corrigida e desatualizada, é a minha versão. Só os velhos aí entendem essa piada. Então a minha versão é: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês conheçam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o vosso culto racional. Então, Paulo vai dizer que a gente tem que ter a mente transformada. Beleza? Só que a gente lê Romanos 1 e 2... e a gente vê que Paulo diz diz que a gente tem que ter a mente transformada, mas a gente não sabe o que é ter a mente transformada. Beleza? E aí nessa noite a gente vai ler os versos que ninguém lê, que são de 3 a 8. O pessoal lê 1 e 2, mas esquece do 3 a 8. E a gente vai ler 3 a 8, que vai explicar para a gente o que é ter uma mente renovada diante de Deus. Está com a Bíblia aberta aí? Romanos capítulo 12, verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério.
O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui. Amém. A primeira lição que esse texto traz para a gente é a seguinte: o que é ter uma mente renovada? Então, é não se achar melhor do que aquilo que realmente é. Olha só o que Paulo diz no verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. Então, ele está dizendo para a gente também, beleza? Ele está falando para toda a igreja. Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Olha só que tarefa difícil. De modo geral, galera, a gente se acha o máximo. De modo geral é assim. De modo geral, a gente se acha inteligente, a gente se acha capaz de muita coisa. De modo geral, a gente se acha até bonito, com raras com raras exceções, mas a gente se acha bonito. A gente se acha bom. A gente se acha justo, a gente se acha santo, a gente se acha maneiro, fofinho, sei lá qual adjetivo que você quer, cara. Pô, pode usar aí para você. Quando a gente se olha no espelho, muitas vezes a gente vê aquilo que a gente não é. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele não diz para a gente se achar menor do que a gente é. Então, isso é importante. A Bíblia não está falando para você se achar pior, beleza? Então, olha só, eu não estou querendo dizer que você é pior do que aquilo que você seja. Não, você é o que você é. Mas você, assim como não deve se achar pior, você também não deve se achar melhor. Todo mundo está entendendo? Então, Paulo está dizendo que o modo prático da gente viver o Evangelho como igreja é todo mundo se julgar da maneira correta. Mas aí, poxa, como é que a gente vai se julgar da maneira correta? Paulo vai explicar para a gente. Olha que bacana, o texto diz assim, pelo contrário, verso 3 ainda, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então tem um critério para a gente se medir, beleza? O critério não é de altura. Se fosse, poxa, eu estava perdido já, não é isso? O critério não é de altura. O critério, esses dias eu fui ao médico, era uma médica, ela mediu a minha altura. Pô, ela falou que eu sou mais baixo do que eu sou. Como assim, gente? Eu achava, sem brincadeira, quando eu me alistei no serviço militar, eu tinha 1,69 m, que é muito alto, né? Para todo mundo sabe disso aqui. Cara, esses dias a médica me mediu, falou que eu estava com 1,62 m. Eu falei, que isso? 1,62 m? Poxa, isso nunca aconteceu comigo. A medida não é altura, a medida não é peso. Na balança também dela, não vou nem dizer. A altura eu até tive coragem de dizer, hein, irmãos, mas o peso, infelizmente, não tem coragem de falar para vocês, porque você rapidinho já vai jogar altura e peso e vai fazer aquele cálculo ali de gordura corporal e vai ver que o negócio está ruim demais para o lado do pastor. Então, olha, Paulo não está dizendo que a medida é a altura. Paulo não está dizendo que a medida é teste de QI, beleza? Recentemente eu estava vendo umas reportagens aí. Pô, tem uma galera que é muito inteligente. Esses dias tinha um cara coreano. Pô, o cara coreano, meu irmão, o cara era muito inteligente. Para mim, todo oriental é inteligente, né? Só do cara ser oriental, o cara já é inteligente. Aí o coreano tinha um QI maior do que Albert Einstein. Pra você ter noção. Cara, um gênio, assim. Mas aí Paulo não está falando que a gente vai se medir pelo teste de QI. Olha só pelo que a gente vai se medir. Pelo contrário, você deve pensar sobre você mesmo com moderação. O que é pensar com moderação? É você não se jogar para cima.
mas também não se jogar na vala, beleza? Também não se jogar no buraco, não se jogar no chão. Não é você dizer assim, eu não tenho valor para nada, eu não sirvo para nada, eu sou um zero, eu sou menos do que zero. E aí ele vai dizer, olha, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só. Então, a medida que a gente vai medir a nossa própria vida é a medida da fé. Beleza? Como é que a gente mede a fé? Pô, aí esse é um problema, né? Tem um aplicativo aí no seu celular para você medir o tamanho da sua fé? Tem, existe, já aprendeu essa conta aí em física, em matemática, alguma fórmula, a fórmula da fé, como que se mede o tamanho da fé de alguém? Então, primeiro, a sua fé já serviu para te salvar. Então, isso é uma coisa boa, beleza? Você já tem alguma coisa boa. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se você declarou que Jesus é o seu Salvador, se você crê com seu coração e declara com a sua boca, isso é suficiente para que você seja salvo. Então, você já tem uma fé que se chama fé operosa, fé eficaz. Existe uma fé que não salva ninguém, que é a fé dos demônios. Lembra que isso vai ser dito também na palavra de Deus? Até os demônios creem e tremem, porque os demônios sabem que Deus existe, mas eles não recebem a salvação, eles não querem Jesus Cristo como Salvador. Você não. Você crê em Jesus, você teme a Deus e crê em Jesus Cristo. Então a sua fé já é suficiente para te salvar. Então você já tem um valor, um peso, um critério maneiro. O critério da fé, ele se estabelece pelo modo como a gente vive. Lembra de Tiago falando para a gente, a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente declarar com a nossa boca e não viver essa parada. Mas se você vive, você já deu algum passo de fé na sua vida? Lembra do capítulo 1 da carta aos Romanos? Paulo lá no capítulo 1 estava dizendo assim, olha, a gente vive de fé em fé, o justo viverá pela fé, de fé em fé. Você já conseguiu dar passos de fé na sua vida? Alguma vez na sua vida? Você já se colocou de joelhos em oração? Você já clamou a Deus por alguma coisa que parecia impossível? Você já orou a Deus por um milagre, ainda que ele não tenha acontecido do jeito que você orou, você já orou por um milagre? Cara, você tem uma fé operosa, uma fé que salva. Beleza? Aquilo que você entrega para Jesus faz parte dessa contabilidade da sua fé. Você gasta seu tempo ensaiando, você gasta seu tempo montando as paradinhas aqui, você gasta seu tempo tirando foto e editando 100 fotos para publicar 7 no final das contas. Se você faz isso, meu amigo, você tem fé. E aí Paulo vai dizer que a gente vai ser medido nessa medida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a minha própria vida e me autoexaminar no sentido da fé, pensar assim, cara, quanto que eu estou entregando para Jesus? Quanto que eu dou para Ele? Quanto da minha vida é dedicação a Jesus Cristo? Lembrando que não precisa ser só dentro da igreja não, beleza? Pode ser fora também. Então, poxa, se eu gasto o meu tempo, dedicando a minha vida, invisto na verdade, não gasto, em oração, em devocional, evangelizando, testemunhando, trazendo meus amigos para esse lugar aqui, para que eles se convertam a Jesus Cristo. Poxa, esse é o tamanho da nossa fé. Então Paulo vai dizer que a gente vai ser medido segundo a nossa fé, mas tem um mistério nessa parada. Sabe qual é o mistério? Que a fé é o quê? Dom de Deus, beleza? Vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso é dom de Deus para que você não se glorie. Então, mesmo você percebendo que você já entregou muita coisa para Jesus, mesmo você percebendo que você já entregou muita coisa para Jesus, o seu coração nunca vai ficar orgulhoso. Paulo está falando exatamente contra o orgulho. Tudo bem? Então, Paulo está falando contra o orgulho e contra a autodepreciação.
Você já viu alguém com a autoestima baixa? Ah, como é que pode ser autoestima e ser baixa? É, porque alto não é de altura não, beleza. Estima por si própria. Você já viu alguém assim? Só eu que acho graça dessas paradas, gente. É um problema que eu tenho. Então, Paulo está dizendo assim, ó, poxa, se você tem fé a ponto de entregar a sua vida, cara, isso é maneiro, mas também não se orgulha não, porque a fé vem de Deus. Foi Deus que te deu essa parada de presente. O texto continua no verso 4, quando ele diz assim, olha só, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que Paulo está querendo dizer? Que apesar de você julgar a sua própria vida, então não é para você medir o valor da vida do outro, beleza? Pelo tamanho da fé do outro. Você tem que medir a sua própria vida e o valor da sua própria vida pelo tamanho da sua fé. Mas ao mesmo tempo, e essa é a segunda aplicação já desse texto, né? A lição com aplicação, você deve reconhecer o valor dos outros como um valor igual ao seu. Você deve reconhecer o valor do outro. Então, olha só, eu olho para a minha vida e eu vejo, cara, as coisas que eu já entreguei para Jesus. Pô, eu entreguei muitas coisas. No entanto, eu olho para o outro e vejo que o outro tem valor igual. E aí o apóstolo Paulo vai tirar da nossa cabecinha o fato de a gente poder achar que sem nós a parada não funciona. E ele vai fazer uma comparação com o corpo. Ele vai dizer assim, ó, o corpo não tem várias partes, não tem vários membros. O corpo funciona com isso tudo funcionando ao mesmo tempo. Então, cada um de nós tem algum tipo de valor dentro desse corpo. Consegue entender? Olha só. Eu toco contrabaixo, eu toco, mas não toco mais aqui, né? Poxa, obrigado, gente, obrigado. Eu sei o meu lugar, não é isso? Então, poxa, Deus, se eu parar de tocar contrabaixo, o louvor vai acabar, o mundo vai acabar, os anjos vão se calar no céu, se não... Cara, claro que não. Beleza? É isso que Paulo está dizendo, ó. No meio dessa autoavaliação, você precisa entender que o outro tem valor. E se você não estiver fazendo, cara, outra pessoa vai se levantar e vai fazer. Eu me lembro que há um tempo, né? Um tempo distante, há tempos, eu fiquei doente. E aí fiquei, cara, 6 meses fora do UP. Doente, fiquei doente 6 meses. Você sabe o que é ficar 6 meses doente? Talvez sim, eu fiquei 6 meses fora do UP. E sabe o que aconteceu? A gente fechou as portas e acabou o UP. Não foi, não, tudo funcionou igual, se não melhor. Quando eu voltei, estava mais cheio do que quando eu saí. E por que isso aconteceu? Cara, porque nós somos um corpo, vários membros, todo mundo é importante. Então eu preciso reconhecer o valor do outro. Pô, se você exerce um ministério aqui nessa parada, você precisa abrir espaço para o outro poder servir também. Você precisa querer que o outro sirva também. Ainda que você reconheça seu valor no sentido da fé, poxa, Senhor, eu estou dedicando o meu dinheiro, estou dedicando o meu tempo, estou dedicando o meu esforço para essa parada aqui ficar boa. Mas eu preciso também ajudar o outro para que ele sirva, para que ele faça. Sabe um erro que a gente comete frequentemente aqui? É a gente não treinar outra pessoa para assumir o nosso lugar. Então, se realmente eu não treino outra pessoa para fazer, é possível que fique um buraco no futuro. Então preciso, cara, sempre olhar para frente. E sempre olhar para aquele que ainda não sabe, aquele que ainda erra. É normal, galera, a gente está começando, é normal a gente errar. É normal a gente tocar a nota, errar, dar branco. O que mais acontece assim, aconteceu comigo 1000 vezes. Eu no meio do louvor e pensei, eu já não sabia mais que escala era, que
que tom que estava tocando, e eu errava tudo, né? E quando você começa a errar, você vai ficando nervoso. Aí que dá tudo errado mesmo, você erra tudo do início até o final. Mas aí na próxima você melhora, aí você erra um pouquinho menos, e aí na próxima você acerta um pouquinho mais. Beleza? Esteja com isso em mente. Olha só, reconheça o valor dos outros como um valor igual ao seu. Vocês são diferentes pela medida da fé, porém são iguais no seu valor diante de Deus. Por fim, terceira e última lição e aplicação desse texto: desempenhar seus dons para a glória de Deus e edificação da igreja é ter a mente renovada. Então olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer no finalzinho, ó: temos porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aí o apóstolo Paulo vai fazer uma sequência desses dons. Ele vai falar de profecia, vai falar de ministério. Sabe o que é ministério? É servir, assim, ajudar o outro. Aí ele vai falar de contribuição, de quem dá dinheiro de modo generoso. Ele vai falar de quem zela pelas coisas, quem exerce misericórdia. Sabe o que é exercer misericórdia? Ser bom, ser paciente, ser amigo, ser legal, se preocupar com o outro. Então, Paulo está dizendo que isso tudo aqui está numa lista de dons espirituais. Alguns desses a gente nem considera como um dom, assim. Mas a palavra de Deus está dizendo que é um dom. E aí o que Paulo está dizendo? Cara, que a gente tem que desempenhar essa parada para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então, poxa, eu posso ter um dom maravilhoso, mas se eu não exercer para a glória de Deus, edificação da igreja, poxa, infelizmente eu estou desperdiçando meu dom. Lembra daquela parábola que Jesus fala dos talentos, da galera que enterra o talento? Então, desperdiçar o dom é não usar aquilo que Deus te deu para a glória dele, beleza? E para a edificação da igreja, para ajudar a igreja. Qual o talento que você acha que você tem? Faz uma lista só de 20. Que quando a gente pensa na gente, né? Pensa na pessoa do seu lado, faz uma lista de 2, que aí do outro é 2, né? 20, eu tenho 20 talentos. Eu vou falar para vocês, eu canto bem. Pô, vocês já repararam, não é isso? Eu poderia trabalhar, não sei, no Kids, talvez, né? De repente, eu posso fazer outra coisa da minha vida. Cara, esses talentos que você tem, você deve usar para a edificação da igreja. O que você sabe fazer? Você sabe mexer em mídia? Você sabe tocar uma parada? Você sabe fotografia? Você sabe servir? Você sabe ouvir? Você sabe ouvir a pessoa que está do seu lado? Dar ouvidos para ela? Você sabe orar? Orar, falar com Deus, assim, você sabe explicar o que é o evangelho? Cara, é isso. Usa essa parada dentro do reino de Deus para a edificação da igreja. O que você está fazendo aqui que você está só sentado sem fazer nada? Não agora você fica sentado, beleza? Que agora é hora de sentar e ouvir. Mas o que você faz aqui quando você vem para cá assim, você só fica sentado ouvindo? Você está sendo chamado, meu irmão, a servir. Você está sendo chamado a usar o seu dom na medida da sua fé para a glória de Deus. Amém? Olha só, a única aplicação com a mente renovada. O que é ter a mente renovada? A mente renovada é aquela que consegue olhar para si mesmo, se ver valoroso, mas não orgulhoso diante de Deus. A mente renovada é aquela que olha para o outro e vê valor igual e por isso ensina, transmite. Eu lembro que no passado, quando eu aprendi contrabaixo, eu ensinei um amigo a tocar. E aí, esse amigo começou a tocar e ele rapidinho foi tocando melhor do que eu, já ficou muito melhor do que eu. Então é nesse sentido que você vai fazer. Por fim, você deve desempenhar seus dons para a glória de Deus e edificação da igreja. Cara, não guarde os seus dons para você. Usa essa parada que você tem, seja o que for. Seja você ser, engraçado, seja você, ser comunicativo, ou seja, sua timidez. Usa tudo, cara, para a glória de Deus. Usa para a edificação da igreja. Para isso você tem que estar na célula. Por isso que quando a gente estabelece aqui a regra para o serviço, a pessoa tem que estar na célula, tem que estar sendo discipulada.
Por quê? Porque para você servir a igreja, você tem que estar integrado à comunidade de fé, à igreja. Senão, não serve. E Paulo vai falar sobre o dom que é exercido dentro da própria igreja. Amém? Esse é um convite literal para você. Acorda aí. Pô, você está sendo convidado a participar dessa parada. Você está sendo convocado por Deus a se mexer. Beleza? Você está sendo convocado por Deus a fazer alguma coisa. Minha sogra sempre falava uma frase que eu achava impressionante. Ela havia alguma coisa para fazer, ela falava assim, ó, faz alguma coisa para agradar a Deus. Beleza? Tipo assim, se mexe. Digo o mesmo para você. Cara, faz alguma coisa para agradar a Deus, cara. Não se acomoda não. Se mexe, se envolva. E lá no céu você vai festejar, porque lá no céu você vai ser recebido pelos seus amigos que foram convertidos através do seu ministério, através da sua obra. Que seja assim para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa que tem tanto a nos ensinar. Senhor, que a nossa mente seja renovada de modo a nossa prática ser fiel à Tua palavra, que a gente possa realmente entender que temos valor diante de Você, sobretudo pela fé que Você depositou no nosso coração e que a gente possa então usar essa parada, esse dom para a Tua glória, Senhor. Ajuda a gente então a reconhecer o valor do outro, a ponto da gente também ensinar o outro a servir. E sobretudo, Senhor, movimenta a galera que está parada, faz com que as pessoas que estão enterrando aquilo que Você deu, Senhor, usem os talentos, os dons, aquilo que Você deu para elas, para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja. Que a gente veja essa galera Te servindo, dando frutos, animada pelo Teu nome, para a Tua glória, até a Tua volta. Amém.